Boa noite! Nós estamos aqui de novo com muita alegria, com muita disposição para continuar conversando sobre a nossa menina. Como está a sua menina aí? Como está? Me conta! Quem é que está chegando? A Paula, isso! Bota aí bastante coraçãozinho pra gente, Paula! Ajuda aí a colaborar com os nossos coraçõezinhos, com o crescimento do canal. Paula é uma super assessora de marketing digital. A gente tá amando assim, ó. Amor à primeira vista. Thalita entrou, que bom. Ai, eu fico tão feliz, a mulherada chegando. Que maravilha. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto inédito, porque aqui no nosso canal a gente gosta de coisas inéditas. Ana Hecate chegou, Catiúcha chegou, que maravilha! Muito bom! E Érica, gente, olha que maravilha! Estamos sendo abençoadas com muitas mulheres lindas chegando. Que espetáculo! Que espetáculo! Boa noite. Boa noite! Eu acho que eu fiz uma bobagem, a Catiúcha já estava aqui, eu estava convidando ela de novo. Ela vai entrar de novo, aguenta aí, gente, aguenta aí. Fui eu que fiz aqui uma gracinha. De vez em quando eu faço umas gracinhas. Falando em gracinhas, vocês já compraram um livro errado? Esse fim de semana eu comprei um livro errado que deu certo. Você acredita nisso? Pois é. Ah, ela teve que sair para poder entrar de novo. Olha isso. Vamos lá, Kátia. Outra vez. Convidar. Muito bom. Eu ri muito de mim. Maravilha. Muito bom a gente rir da gente. A gente se divertir com a gente. E a gente não ficar preocupada porque errou, porque se enganou, porque fez uma bobagem. Enfim. Vamos lá, cadê a gente? Faça uma transmissão, vamos lá, convidado. Solicitações. Eu estou enroladinha. Cadê? Eu clico na Cátia e não acontece nada. Camila, nossa convidada, chegou. Que maravilha! Isso nunca tinha acontecido, gente. Primeira vez que eu faço essa bobeira. Caramba. Isso. Bota coraçãozinho aí, porque tá engraçado, né? Agora vai. Agora eu sei que vai, porque agora foi do jeito que já tinha ido sempre. Ah, são emoções, gente, né? Cheguei! Boa noite, boa noite! Sejam todas bem-vindas. Eu estava dizendo aqui que tem que ter uma emoção, né? Se não tiver uma emoção, fica sem graça. A gente fica sempre tudo igual, né? Tudo dando certo sempre. Aí fica sem graça. É melhor a gente rir um pouquinho quando a gente erra. Tava dizendo quem nunca se enganou. Comprei o livro errado que deu certo, lembra? Fim de semana que eu ri, que me acabei. Quase chorei de tanto rir. Foi muito bom. Exatamente. A gente tem que aprender com os nossos erros também, né? E aprender a ver o lado bom das coisas. Então, tudo que acontece na vida, a gente tem que parar para refletir, né? Não é só xingar, reclamar, querer devolver, bater, não adianta nada. E a gente aproveita para se divertir um pouquinho, né? Errou. É claro, gente, não é sempre que eu consigo fazer isso, obviamente. Mas quando eu consigo, eu fico muito feliz. Com certeza. E a Camila vem exatamente contar isso pra gente aqui. Não há devolução. Quando é genético, é hereditário, é de outras vidas, é ancestral. Não adianta. Ou você olha e resolve, ou você vai passar o resto da vida dando cabeçada. Bonecão do posto, né? Vai ficar lá. Haja perrengue, né? Até acertar. Haja perrengue, olha, vou dizer. Mas sabe o que eu estava pensando sobre a história da tenda? Né? A nossa tenda vermelha das bruxas.
Eu estava pensando aqui, por que o nome é tenda? Não é porque que a gente escolheu tenda, não. É porque lá atrás era tenda. Aí eu fiquei pensando, eu acho que era porque lá atrás ainda não estava muito desenvolvido o cimento, já estava muito desenvolvido o cimento? Não sei. Naquela época da Marinês, tenda seja vermelha, lá atrás, não existia isso. Tudo era tenda mesmo. Tipo, né? tipo acampamento, né? Eles eram quase Isso, que nômades. Na época do livro, né? exatamente. Tenda vermelha Então, tenda vermelha. Das bruxas Tenda é nossa, vermelha. estou confundindo o É, negócio. não. Na época do É, livro Tenda Vermelha, né, a história que relata é que eram tendas e eles eram praticamente nômades mesmo, né? Baixava as tendas e ia para outro canto, né? isso, Então, por isso a exatamente. tenda. Né? E É, vermelha porque era da menstruação. As mulheres, quando menstruavam, se reuniam naquela tenda, né? Que sim, coisa sim, boa essa comunicação aí entre as mulheres e essa comunhão, né? Que havia exatamente. muito entre as mulheres e agora a gente vê aqui resgatar com toda a magia das bruxas que somos. Verdade. Agora só que a gente tem uma tenda acimentada, né? Ou então a gente tem uma Ficou tenda sem som para virtual, como mim. é o nosso caso aqui. Oi? Ficou sem som para mim. Você está me ouvindo, Cris? Tô. Tô te vendo e tô te Eu ouvindo. não te escuto. Uh, Eu vou sair e entrar de novo. Então, enquanto isso, vai chamando a Camila. A Camila já está aí? tá, vou chamar a Camila, já tá assim. Tá? Eu vou sair e entrar de novo, então, porque eu não te escuto. Tá bom, tá bom. Enquanto isso, a Camila vem vindo. Hoje estamos com emoções, gente. Nada será como antes, sabe? Lembra da música? Nada será como antes. É assim. A gente sempre tem uma novidade, a gente sempre tem uma coisa diferente, porque tudo muda o tempo todo no mundo, não é? É assim. Então, a Kátia já está voltando e a Camila eu já convidei. Camila, você já recebeu o Kátia? Ah, a Camila chegou! Gostei desse turbante aí na cabeça. Boa noite, lindona! Boa noite, Cris. Boa noite, Kati. Estou feliz e agradecida por vocês já estarem com essa energia tão maravilhosa. Estou gostando de assistir. Tenho certeza que a galera de casa está aproveitando também. Bem, essa licença, essa greve tão bonita, tão fortalecida e tão despretensiosa, né? Porque eu amo esse lugar de despretensão em que vocês vão tecendo as informações aqui e fazendo com que essas sementes, né, de forma despretensiosa, vão germinando em tantos corações. Então, agradecer a permissão de estar aqui nessa troca com vocês, gratidão pelo convite, gratidão por poder aprender com vocês e, porventura, poder compartilhar um pouquinho. Acho que vai ser bom. Então, já estou honrada aqui. Boa noite a vocês. Noite, vamos dissolver esses perrengues aí. Pois é, gratidão por aceitar o convite. Nós sempre temos muita coisa a compartilhar, né? A aprender e a ensinar, né? Todas nós. Então, vamos lá, explicar para o povo o que é isso, né? O que é que a gente vai falar hoje? Que é isso? Perrengue é uma palavra que todo mundo já conhece, eu acho que não precisa muito explicar, né, gente? É raro a gente passar uma semana sem passar um perrengue. Perrengue é uma coisa meio constante na nossa vida, né? E hereditário é aquilo, né, que a gente brincou com as palavras, né? As coisas que a gente recebe da nossa mãe, do nosso pai, as questões aí que normalmente são relacionadas ao nosso corpo físico, à biologia da gente, né? Mas que infelizmente não para por aí, né? Tem muita coisa hereditária aí que é até anterior à questão biológica. Então, a gente convidou a Camila porque ela tem uma formação numa terapia que eu amo demais
e que eu tenho que ficar me segurando, porque senão eu toda hora tô lá, vamos lá de novo, mais uma vez, quem sabe de novo, tem horário aí pra mim? Aí eu fico aqui, né, me coçando. Então, Camila, ela é terapeuta da constelação familiar. E aí, Camila, a gente é curiosa. Não sei se você já assistiu nossas lives, você já sabe que a gente sempre começa perguntando da vida alheia. Não tem jeito de escapar. Então, a gente quer saber um pouquinho como foi que você conheceu a constelação, né? Como é que foi a sua experiência, se você fez alguma constelação para você pessoalmente, né? Se você experimentou isso para a sua própria vida. E depois você conta como foi que você entrou para ser terapeuta. Duas coisas diferentes. Começa falando da sua experiência pessoal como constelada, né? Que fala, quando a pessoa vai se constelar, fala constelada, né? Conta aí pra gente, a gente quer saber. A constelação familiar, quando eu aprendi, né? E quando eu falo de constelação familiar, me remete à filosofia sistêmica. Né? Então, essa filosofia sistêmica, eu descobri que existia, né, uma filosofia sistêmica de uma forma estruturada, o olhar de Bert Hellinger, em 2017, quando eu fiz a minha pós-graduação em terapias naturais. Então, lá eu falei, nossa, isso é algo aí que era o que faltava, né? Porque vai estar sempre faltando algo. Então, era essa junção das peças que me faltava, assim, a nível de compreensão. Porém, eu acredito hoje que o meu início com a constelação familiar, com a filosofia sistêmica, se dá muito ancestral. Então, a forma como eu fui criada já foi muito dentro de uma possibilidade. Então, o olhar sistêmico está ali o tempo todo. Essa forma estruturada, aplicada de forma terapêutica, onde a gente verifica ganhos profundos no movimento da nossa alma, eu comecei a mas eu acredito que a partir do meu culto pessoal, né? Eu acredito também que a forma como a minha família caminhava de encontro às suas verdades ia para essa identidade de caminhar de encontro com essa filosofia sistêmica. Então, tudo que eu vi depois, né, até ao longo da pós-graduação, que não foi de terapias naturais, mas que conheci muitos professores maravilhosos que integravam e vibravam, né? Porque é a vibração, né? A vibração sistêmica, né? Não basta ser constelador sistêmico, é vibrar a sistêmica, é vibrar dentro do equilíbrio de ordem, é vibrar dentro da hierarquia. Então, assim, essa vibração, os professores que eu tive contato e a honra de participar, de assistir a aula, eles vibravam muito dentro dessa sistêmica. Então, muito do que eu fui aprendendo era algo que eu meio que já sabia. Então, quando a gente vai mergulhando dentro da filosofia sistêmica, nossa, mas isso não era óbvio, isso não era tão óbvio. E a gente é como se a gente vai realmente resgatando os saberes ancestrais, a gente vai colando os pedaços que ficaram desfragmentados no tempo. Eu vejo muita constelação como uma reconciliação. E aí, nesse período, de 2017 para 2018, eu tive a oportunidade de, através da minha professora, que é a Daniela Pinheiro, maravilhosa, quando a Dani começou a fazer minha primeira professora de Sagrado Feminino, ela começou a formação dela. E a pessoa, quando começa uma formação de constelação familiar, você sabe que ela vibra naquilo, né? Então, a Dani, ela falava, menina, vocês estão aqui, mas vocês têm que conhecer a constelação. Então, ela vibrava. Foi a partir da Dani que eu fui mergulhar de cabeça, né, na constelação familiar. Então, a Dani, ela falava muito. Então, ela falou, indicava, até porque no espaço que eu assisti a aula, tinha a Denise Sante, que lá na Tijuca, então tem um espaço dela, que ela dá aula. Acabou que eu não fiz a minha primeira formação, nem a segunda, nem a terceira lá com ela, mas eu sei que lá tinha, e foi o primeiro lugar onde eu vi acontecer a mágica, onde eu vi acontecer que meus olhos brilharam, eu saí de lá em êxtase, eu falei, meu Deus, mas é isso. E eu vi acontecer uma constelação familiar maravilhosa, algumas inclusive, né?
em um grupo muito estruturado, né? Porque ao longo, né, das formações da Denise, ela foi estruturando um grupo muito coeso ali como participantes. Então, eu tive a honra de ver ela como uma grande maestra conduzindo aquela constelação familiar e eu fiquei de boca aberta, completamente apaixonada pela constelação familiar. Então, foi a primeira vez que eu conheci a constelação familiar em grupo, foi através da Dani, indicação da Dani, né? Mas foi apresentada pela Denise Santos. Eu acho que é isso a pergunta, né? Eu falo pra caramba. Gente, quando me dá o bastão da fala, cutuca. Porque deu um bastão da fala na minha mão, eu solto. Então, fala, Camila, alerta vermelho. Tá do lado, a gente pode beliscar, né? Agora aqui a gente faz sinal de fogo. Isso. A gente vai virar cambalhota, vai fazer alguma coisa. Olha, então, Camila, você meio que já antecipou algumas coisas que a gente queria saber, mas foi bom, porque então, assim, eu já fiz algumas constelações, Catiuxa também conhece, mas tem muita gente que pode estar aqui agora assistindo a gente e depois as pessoas que podem nos assistir podem nunca ter feito uma constelação ou não conhecer, ou enfim, não ter conversado. Então, para a gente dar uma nivelada, dá uma explicada assim, bem fácil de entender como é que se processa uma sessão de constelação. Como é que isso acontece para a pessoa que nunca ouviu falar disso e que tem, de repente, assim, um leve interesse. Como é que você explica para que ela possa se sentir mais interessada? Eu acredito que a constelação familiar, ela, como muito, né, que a gente vê acontecer, acaba tendo muita deturpação, no caso, falar assim bem claro. Então, o olhar que eu tenho sobre essa filosofia sistêmica são muitos profissionais. Cada profissional ele vai aperfeiçoar, ele vai desenvolver uma prática específica. Então, tem muitos métodos a serem utilizados, né? Tem aquele profissional que já vai trazer uma nova constelação, integrando para além do olhar de Bert, porque, né, a própria constelação familiar ela vai nos fazer entender as nossas heranças. Então, quando o Bert ele definiu o que seria, estruturou a constelação familiar, ele trouxe uma herança pessoal, que tinha a ver com a história dele. Então, a partir desse lugar, né, muita gratidão a ele, os profissionais eles começaram a integrar e a dançar com essa música. Então, a gente vê hoje uma possibilidade da gente constelar conversando, como eu estou fazendo com você, da gente constelar com bonecos, né? Eu deixei até um boneco para você. Eu gosto muito de dar opções, então eu gosto muito de constelar com cristais, gosto de constelar com material que você sentir. Tem muita gente que vai utilizar o Playmobil, tem gente que vai utilizar a própria constelação na água. Então, a gente tem muitos métodos para constelar. O que eu acho que é assim... O que você deve saber sobre uma constelação? Cada nós... eu acho que o início seria que nós não somos criadores de nada. Ponto. Nós co-criamos. Então, isso é um ponto... Se você entender isso, partir com essa verdade dentro da constelação familiar, você vai entendendo que nós co-criamos. Então, essa realidade, esse pai, essa mãe, esse lugarzinho, eu costumo dizer que cada um nasce com um lugarzinho, como as estrelas do céu. Então, cada um de nós tem nosso lugar de origem. E quando a gente resolve, por amor sempre, claro, mas para que o outro não sofra, dentro da nossa pretensão, a gente acaba saindo do nosso lugar e é aí que estão as armadilhas, e é aí que moram os perrengues, e é aí que moram os emaranhados. Sendo que a gente precisa entender que cada uma de nós, cada indivíduo, que tem o seu lugarzinho de origem. E ele vai respeitar esse tempo, esse espaço, né? E dentro desse tempo e espaço, ele chegou. Então, o nosso primeiro erro para a constelação familiar é nosso papai encontrar com nossa mãe. Conseguimos.
entre tantas e tantas possibilidades infinitas, aquele homem comum, aí a gente não cabe no julgamento, encontrou uma mulher comum que não nos cabe julgar. Só entender que o homem comum e uma mulher comum nos deram a sagrada chance. E a partir dessa sagrada chance, chegamos. E o nosso segundo êxito é, ao longo do tempo necessário, do tempo em que for permitido, nossa mamãe nos alimentar dentro do seu ventre ao longo desses tão famosos 9 meses. Então, olha só, nós já temos motivos demais para agradecer. Porque primeiro foi papai ter encontrado mamãe. Depois, a gente se manter alimentado e chegamos no planeta Terra. Então, o nosso tempo é outro. Então, quando a gente chega, nossa, terceiro ganho, conseguir respirar no planeta Terra. Aí está feito. Então, a partir desse lugar, né, eu acredito entendendo uma ordem, uma hierarquia, uma equipe de nota, tudo isso. Mas tudo isso eu ainda acredito que seja secundário dentro da constelação familiar em si. Porque algo, né, vai antecedendo tudo isso e vai casando. Todos pertencem. Tudo pertence. Toda a minha história pertence. Quando eu consigo olhar para tudo isso e trazer a minha história em um bom lugar no meu coração, eu estou diante de sucesso. Sim. Então, aí a gente vai caminhando, subindo os degraus da nossa existência. Porque senão a gente tende a parar, olhar para trás e ficar questionando. Então, assim, a gente tem uma história, né? Então, chegamos, pisamos, e a partir daí, claro, que se a nossa mamãe se alimentou, vai interferir na nossa vida? Vai. Se a nossa mamãe passou fome, vai interferir na nossa vida. Se o nosso papai, na função de pai, foi um grande canalha, para mim, vai interferir na minha vida. Então, muitas questões vão interferir e vão impactar diretamente na minha vida. Porém, a gente vai, a partir desse lugar que nós estamos hoje, a gente já consegue olhar para trás e ressignificar essas nossas histórias. Mas eu preciso ver, né? Não sei se eu falei também para vocês, mas vocês deram. Mas, então, é muito isso. Então, a gente vai precisando ver. Não sei se ficou claro, mas, para mim, a constelação familiar é muito isso. São muitas coisas, está tudo integrado, toda a nossa história, a nossa maternidade, esse tempo e espaço, né? Eu não sou, se eu sou a primeira, se eu sou a terceira, se eu sou a 7ª filha encarnada, a 7ª filha, mas a 5ª filha encarnada como eu. Então, tudo isso vai impactar diretamente na nossa história. Sim. Quando a gente vai para a constelação, a gente vai com essa bagagem imensa. A gente vai com essa herança, a gente vai com esses perrengues todos. E todos esses perrengues que hoje eu estou trazendo aqui, né? Os meus perrengues, a gente vai estar colocando os nossos perrengues aqui, eles estão muito no campo da consciência. E quando a gente tem a possibilidade, né? A gente está disposto a pagar o preço, que não é mais do que um preço financeiro, né? É um preço de mudar e de expandir a consciência. É o preço de você, não, eu quero mudar, eu quero um relacionamento maravilhoso para minha vida. Por isso que eu estou parada nisso ainda. Não, eu quero ter dinheiro na minha vida. Então, essas heranças, né, que a gente vai herdando, né, vão impactar na nossa vida. Então, quando a gente vai com essa história, com essa bagagem para a consteladora, para o constelador, a gente pode ver o que está no inconsciente. E é aí que está a virada de chave. Porque tudo isso que a gente vai contando, que eu vou levando de papai, de mamãe, dessas histórias, são coisas que a gente já tem consciência. E a constelação familiar, ela vai trabalhar no oculto, no inconsciente, né? A forma como eu aplico, né, a constelação. Eu trabalho de forma oculta. Eu acho que é básico, assim, para mim. Funciona muito para mim como recebedora da constelação familiar, então eu acredito que para o outro também. Principalmente quando a gente já entende um pouquinho, a gente
querendo burlar o universo, porque nós somos pretensiosos. Então, eu largo essa rasteira, principalmente se for terapeuta, vai ser oculto, porque aqui não tem essa, não. Mas eu acho que é meio que isso. Aí a gente vai tendo a possibilidade de ver as nossas questões inconscientes. Porque a nossa consciência ela é aquela pontinha ali do iceberg. É tudo que a gente já entendeu, já viu. E às vezes quer pagar até o preço para não ver. Mas aí quando a gente consegue constelar, a gente vai naquele fundo do oceano e a gente vê o que está, né? Quais são as verdades enraizadas e virar a chave delas, que é aí que é o mais barato que a gente consegue fazer na constelação familiar. É verdade. Uma das coisas que eu percebo é que a constelação familiar ela tem uma especificidade de trabalhar assim, é uma terapia de família sem a família estar ali, né? Então, isso também é uma vantagem, porque imagina colocar a galera toda na sala e começar a falar, né? Então, a gente consegue trabalhar as questões que são da família, mas que estão em nós, né? E que a gente, às vezes, percebe, como você falou, que está na consciência, mas às vezes a gente não percebe quando está na inconsciência, né? E quando a gente desperta para essa consciência que existe uma grande inconsciência, a gente começa a se posicionar de uma forma diferente, porque a gente percebe que tem coisas que realmente a gente precisa de uma assessoria, precisa de uma ajuda, de uma condução para facilitar esse processo de trazer isso para a consciência. E além disso, de como esses perrengues todos, eles atrapalham muito, como você falou, a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, a nossa vida até em nível de, assim, gente, tem uma pessoa que é toda metódica, o negócio tem que estar ali arrumadinho daquele jeito que se alguém tira dali, dá bode. Ou então a outra que é zoneada total, desorganizada, não sabe onde está o quê. Então, assim, isso tudo... Ah, não, fulano é assim mesmo. Até certo ponto, né? Porque houve alguma coisa que ajudou, né, essa pessoa a ser assim. Então, quando isso acaba interferindo nos relacionamentos, interferindo até na nossa saúde mesmo, no nosso bem-estar, porque uma casa excessivamente arrumada ou uma casa excessivamente bagunçada não trazem um bem-estar, né, pra gente. Então, quando a gente consegue compreender, trazer para a consciência que isso pode ser transformado, é muito bom. E a outra coisa que eu acho muito legal, tanto da constelação quanto dessas terapias todas que tem essa questão energética sendo trabalhada, é a questão de que tudo é possível ser transformado. Então a gente sai daquele papel de que é assim mesmo, eu não tenho como ser diferente, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, sempre vou ser assim, não tem jeito. A história do não tem jeito que não tem o que fazer, né? Então essas terapias elas vêm realmente dar uma sacudida na gente e dizer, você pode sim ser a sua origem, né? Voltar para o seu eu de verdade, o seu eu interior, que esse daí tá meio, né, capenguinha e meio mancando, e você pode voltar a isso. Então eu acho que isso é essa questão da gente ter essa certeza que hoje a gente tem uma quantidade enorme de terapias que a gente pode escolher, e a constelação é uma delas, realmente uma bênção. Salve Bert Hellinger! Salve! Só compartilhar com vocês aqui, há uns anos atrás, quando eu comecei a ouvir constelação familiar, né? Eu não dava a mínima importância para constelação, né? E eu pensava, gente, mas constelação familiar não tem problema nenhum na minha família, para que eu quero isso? Coitadinho, inocente, né, cara?
E aí depois eu fui percebendo, né, que essa é, né, a nossa caminhada, de que o buraco é bem mais embaixo, né? E é exatamente isso que você diz, o que está na nossa consciência é só a pontinha, né? O que tem lá embaixo, né? E o quantas de nós acaba vivendo nessa inconsciência. E muitas vezes vive nessa inconsciência e nessa inocência até por não ter a percepção do quanto que tem no nosso inconsciente. Né? Então eu vejo muito isso. No início, quando eu descobri, né, a constelação, que eu não entendi o que, que era, o que, que trabalhava, né, eu estava totalmente presa só na parte do consciente, não tinha a mínima noção do quanto que tinha de inconsciente aí para eu revirar essa terra e levantar isso tudo, né? Então, tem muito disso. Muitas terapias, às vezes, a gente não consegue alcançar por esse motivo, né? Porque a gente não consegue dar abertura para esse inconsciente, que é o que a constelação faz. A gente descobre coisas na constelação que até Deus duvida, né? E aí que entra essa parte da nossa criança interior, né? Porque a constelação é muito isso. É exatamente nós, enquanto adultas, trabalharmos o que veio da nossa ancestralidade, né? Qualquer trauma, coisa e tal, que a gente possa ter sofrido na infância, né? Conta aí, Camila, um pouquinho mais sobre essa relação da constelação com a criança pra gente. Só vou confirmar, Kate, porque para mim o seu tom está muito baixo, mas é a relação da constelação com criança. Isso, com a criança, exatamente. Quando a gente entendendo, né, nessa historinha de que cada um tem o seu lugar, aí a gente vai vendo os comportamentos da criança. Sendo que muitas das vezes a gente cai em algumas encruzilhadas, em alguns buracos existenciais, aí a gente vai ver, né, os adultos ainda se comportando nesse lugar de criança. Né? Então, aí a gente vai dentro dos arquétipos da criança querida. O que a gente precisa entender? Independente da idade que a gente tem, toda criança, todo adulto vai ter uma criança interior. E quando eu descobri isso, eu achei bárbaro, porque isso não é uma coisa que tu tá na sua cabeça o tempo todo. Então, cada vez você vai integrando mais essa informação. Nossa, então eu interior. Sendo que nós temos profundas questões com a nossa criança interior. Encarnamos no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Aí não tem como a gente contar outra coisa que não seja. Quem traz uma gota de sangue negro, quem traz uma gota de sangue indígena, veio de um abuso, de um estupro. Então, toda essa bagagem, né? Então, quando a gente fala que a gente os nossos ancestrais, não é só a cor do rosto, não é só a cor do cabelo, não é só o DNA, e sim também padrões e comportamentos. Então, a gente traz as bênçãos e os preços que foram pagos. Essa é a nossa história. Então, nós trazemos as nossas bênçãos e os preços que foram pagos por essa bênção. Então, muitas das vezes, aquela criança, ela vai trazer questões da função pai, da função mãe. Agora, o que a gente não é legal? A gente levar essas questões ao longo de toda a nossa existência. Então, às vezes, a gente fica na vítima, na salvadora. Então, tudo eu critico. Tudo, ou eu tento salvar o mundo, ou eu estou o tempo todo adormecida naquele lugar de vítima. Então, a gente vai estar procurando arquétipos. Esses arquétipos vão ser o da mulher selvagem. Nem sempre esses arquétipos vão ser o da sábia anciã. Nem sempre esses arquétipos vão ser o da nossa menina encantada, que eu chamo de menina de ouro. Então, a gente, às vezes, dentro dos nossos buracos quânticos, das nossas saídas do nosso lugar de origem, do nosso desequilíbrio de troca, da nossa sensação de não pertencer. Né? Acho que meio que virou moda também. Eu tô aqui, mas meu lugar é em outro lugar. Não, meu bem, se fosse em outro lugar, tava em outro lugar. Tá aqui, é pra estar aqui. Então a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica contando muita historinha pra gente. E as historinhas que a gente nos conta não levam a gente a lugar nenhum.
né? Então a gente pode sim acreditar em Deus. Nossa, eu acredito em Deus, mas Deus não vai fazer por mim. Então a gente precisa estar caminhando de encontro, porque senão é muito comum ver isso no campo, né? Onde a pessoa está olhando para o céu, à espera. Sim, eu pergunto, está esperando o que até agora? Né? E às vezes a gente se coloca nesse lugar de espera, às vezes a gente se coloca nesse lugar de vítima, às vezes a gente se coloca nesse lugar de salvador, às vezes a gente está tentando agradar todo mundo, às vezes a gente está querendo aprovação alheia incessantemente, às vezes a gente está querendo aprovação quando nós nem iniciamos algo, é aí que nossos projetos vão por água abaixo. Se eu estou já no meu movimento, fazendo um movimento, o meu projeto floresça, eu pergunto uma opinião de quem eu conheço, de quem é maior que eu, ou sabe mais que eu, sobre aquele ponto específico. Não adianta eu perguntar de marketing, né? Uma pessoa que não sabe nada, a prima, a vizinha. Então, se eu preciso ver algo, eu preciso buscar alguém que tenha uma habilidade específica para isso. Com certeza. Minha vida não anda. Então, esses emaranhados, desde lá da nossa criança, em algum momento da nossa vida, a gente vai falar, não, calma aí, eu estou co-criando essa realidade, eu já entendi que eu herdo do meu pai e da minha mãe também padrões, né? E que padrões são esses? Eu preciso ver. Aí eu vou para outro tempo. Então, eu quero ver, eu quero entender por que eu estou atraindo a escassez, por que eu estou atraindo um relacionamento frustrado, por que eu estou atraindo um emprego que eu não gosto, que é um peso para eu acordar. Porque quando a gente permanece nesse lugar, a vida fica morna. Parece que anda. E o pior, o nosso sistema não vai ter ninguém que dê um passo à frente para trazer o novo, para reconhecer uma nova possibilidade. Esse é o pulo do gato. Então, a mudança que eu consigo, a partir da minha expansão de consciência, movimentar na minha vida, a próxima geração também vai ser gerada por esses impactos. Então, eu costumo falar na constelação familiar como se a gente visse a nossa vida por um lago, né? E a constelação familiar é aquela pedrinha e faz aquele movimento suave no lago. E a gente nem fala para deixar com que aquilo ali aconteça e que todos possam ser recuperados com aquela bênção, então você fica, né, no teu silêncio, no teu processo de maturidade e maturação, decantando o que precisa ser decantado para que aquele movimento realmente se assente, né? E que a tua vida pode partir não só do movimento que foi feito na constelação, mas da mudança da tua postura. E, para além disso, da mudança da tua vibração. Porque a constelação, ela nos faz entender, ela nos faz sentir. Mas a gente precisa vibrar no novo. Então, eu já entendi que o meu avô perdeu tudo, o meu bisavô, meu tataravô perdeu uma grande empresa, ficou muito frustrado e parou a vida. Aí as pessoas vão, né, da próxima geração, conseguindo uma empresa e parando a vida. Nossa, eu constelei e tive a oportunidade de ver isso. E a partir desse lugar, eu faço diferente. Não, eu posso prosperar e minha vida não precisa parar por isso. Ah, então eu entendi. Então eu peço a bênção para fazer um pouquinho diferente. Porque quando a gente olha para trás também, pede a bênção para fazer um pouquinho diferente, eu vou parar de falar porque eu não sei se está falhando para todo mundo. Pode ir. ir. Ou se vocês falharam só para mim. Não. Então, Tá. aí a gente pede a bênção para fazer um pouquinho diferente. A gente... Esse é o lugar, né, de profunda pequenez, de quem entende que não é criador de nada e sim cocria. E aí a gente pede a bênção para fazer um pouquinho diferente, com amor, com harmonia, honrando, né, o que foi possível, porque os nossos ancestrais fizeram o que era possível. É muita pretensão nossa bater palminha e falar, nossa, mãe, você é louca, o que tu aturou isso? Então, às vezes, a gente tem que se colocar realmente no nosso lugar, né? E falar, não, calma. Né? Ela segurou, agora é a minha vez, agora eu vou adiante. A gente respira fundo quantas vezes for preciso. Integra, integra, né? A constelação, para mim, é muito isso, a reconciliação e essa integração. Né? Então... é isso, o bastão da fala tá aí, gente.
Maravilhoso ouvir você falar, Camila. Tá, sim. A gente percebe que assim, quando a gente desperta para essa relação, né, entre o que a nossa mãe, a nossa avó, nosso pai, nossos avós viveram, o que a gente viveu quando a gente era criança, e que isso tudo reverbera quando a gente é adulta, quando a gente desperta para essa linha, né, que tem uma conexão aí, tem uma relação, a gente percebe que a gente as nossas dificuldades, elas não são só nossas. Isso também traz um alento para o nosso coração, né? E a gente se sente, como você falou, de alguma forma, mesmo sendo por um lado ruim, mas a gente se sente pertencente também. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da gente ter essa informação de que a gente não precisa parar nisso. A gente pode, em todos os sentidos que a palavra poder pode ter, a gente pode ir além disso, né? Então, quando a gente se dá conta de que, apesar de tudo que aconteceu, a nossa criança interior, que pode estar ferida, que normalmente está, ela pode se curar, e ela se curando, a mulher adulta que eu sou também se cura, né? E de novo, essa linha tá conectada. Não tem como eu querer curar a mulher adulta sem eu curar a criança, né? E eu também, e a tabela, se eu curar a criança, por tabela eu também curo a mulher adulta. E como você falou, cura pra frente também, né? Que a gente começa a fazer diferente, a gente sai daquela vibração, daquela sintonia, para entrar em outra vibração, em outra sintonia, que facilita esse processo de transformação. Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência, essa clareza de que uma coisa está realmente ligada na outra, e quando a gente resolve uma, a gente, efeito dominó, resolve a outra, né? E a gente consegue caminhar com mais tranquilidade. Então, essa questão dentro da constelação é incrível, incrível como a gente consegue. E aí também tem a história da gente também conseguir até ajudar mãe e pai, né? Ajudar até as almas que não estão mais aqui. Então é uma coisa assim fantástica, maravilhosa. A gente diz que nós somos capazes, hoje, nós que estamos aqui, cada um de nós, a curar 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Então, às vezes pode parecer uma carga pesada, né? Mas, na verdade, é uma carga de muito amor, né? E de muita responsabilidade, né? Nós não viemos aqui a passeio, né? Nós viemos aqui para libertar, para curar, para olhar, fazer de uma forma diferente, né? Claro que com todo respeito, com toda a honraria, com toda a gratidão, né? Pedir essa licença aí para fazer essa liberação, né? Para as próximas pessoas aí que vêm pela frente, né? Na nossa linhagem. Até porque, como a Camila falou, né? Assim, a gente não tem essa liberdade, na verdade. A gente faz porque a gente é inconsciente, né? De dizer, mãe, você devia ter feito isso, pai, você devia ter feito aquilo, a avó fez um negócio que não tinha que fazer, o avô e não sei quem e tal. Porque, na verdade, eles fizeram o que eles conseguiram fazer naquela época com as condições que eles tinham na época. E hoje, nós, com essas condições que nós temos, o que a gente está fazendo diferente, então? Né? Com todas essas possibilidades que nós temos hoje, dessas terapias todas, que são um universo maravilhoso e que a gente pode escolher qual é a terapia que eu me identifico mais para a gente poder fazer esse papel de liberação. Então, a gente tem na mão todas as condições, claro, óbvio, né? Depende de dinheiro também, mas até isso está conectada com a questão do nosso real desejo de realizar essa questão de liberação.
Porque a gente sai de uma sintonia e entra na outra e a prosperidade chega de alguma forma, né? Então, o que que você percebe isso, Camila, assim, dessas pessoas que às vezes querem fazer a terapia, mas tem alguma coisa que está segurando, que está prendendo? Como é que você vê isso? Como é que você sugere dar umas dicas, assim, das pessoas conseguirem se liberar desse perrengue de não conseguir fazer uma terapia? Eu acho que muitos de nós não estamos comprometidas em mudar. Isso é um ponto. O que nos faz acordar diariamente? Quando a gente conhece essa história, foi muito gostoso, porque às vezes a gente ainda está num campo da ilusão, se autorresponsabilizando pela cura dos nossos ancestrais. Então, é muito bom que isso seja de uma forma despretensiosa. Porque quando é uma forma pretensiosa, se trata de amor cego, e o amor cego é perigoso. Sim. E às vezes nós estamos envolvidas profundamente no amor cego. E aí é uma outra história, a gente pode falar disso mais pra frente. Mas, então, qual é o teu foco? Será que a gente está com o nosso farol voltado para a nossa vida? Porque às vezes não. Quando a gente não está com o nosso farol voltado para a nossa vida, a gente vai estar na desculpa. A gente vai estar naquela que ainda não é a hora. A gente vai estar focado no medo. Sim, o medo é bem-vindo, sendo que ele não pode travar os nossos pés. Sim. Então, eu vou sentir medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou sentir preguiça e eu vou com preguiça mesmo. Eu vou querer me deixar o cuidado para lá, né? Não vou me cuidar hoje, não. Hoje sim, com preguiça, com disposição ou não. Então, eu acredito que quando nós começamos a identificar que nós cocriamos a nossa realidade, que é necessário fazer mudanças na nossa vida, somente por isso a gente encarna, porque senão a gente estava outro passeando com os golfinhos e conversando com eles, a gente já está em outra realidade. Então, não é essa realidade que a gente está vivendo hoje. Então, se a gente está aqui encarnado no planeta Terra, é arregaçar as mangas, entender a que veio, se autorresponsabilizar e ir adiante do sucesso. Só tem isso, é outro tempo. Então, quando a gente está vibrando nesse outro tempo, a vida anda, as portas se abrem, o caminho se faz e a gente vai adiante. Então, eu não preciso me ocupar, né? A gente fica se ocupando para se preocupar com o que está lá atrás, com o que fulano passou. Não, eu vou para frente. Porque o meu ir para frente, eu não preciso arrastar a minha ancestralidade, que eu nem tenho costas largas para isso. Mas o que eu preciso entender, a minha ancestralidade está dentro de mim. Então, aonde eu for, quando eu estiver chegando ao orgasmo, é a minha ancestralidade toda, que não chegou ao orgasmo, que vai estar chegando a partir de mim. Quando eu estiver tomando o melhor vinho da safra tal, é a minha ancestralidade que vai estar podendo ter aquele vinho maravilhoso a partir de mim. Então, a gente começa a buscar o nosso centro de poder. E aí eu constelo, eu pago o preço de constelar, que eu pago o preço de ver. E aí eu faço uma terapia, aí eu cuido da minha harmonia, e aí eu energizo minha casa. Mas o que é difícil? Desafiador. É quando a gente está com esse holofote voltado para o outro. E normalmente esse holofote vai nos voltar às questões lá da infância. Aquela menina que não recebeu a palavra, aquela menina que não recebeu o colo, aquela menina que queria uma mochila e não teve, aquela menina que vai ter a dor e ela tiver e que é justa e válida. Não estou aqui para romantizar a dor de ninguém, mas a gente precisa ver. Né? Eu olho essa dor, eu identifico como essa dor, eu reconheço que é uma dor para mim. Eu não preciso fingir que eu não estou vendo, eu não preciso fingir que não me incomoda, porque aí a gente vai para a vida fingindo que não está vendo, fingindo que não está incomodando, e a gente vai para a vida sendo quem a gente não é de verdade. E é aí que mora o perigo. Então, se eu tenho algo a ser reconciliado, né, o nosso sistema não suporta exclusão. Dorme com um barulho desse. Não adianta excluir. E se a gente for muito assim para pensar a nível do planeta, o lixo que a gente está jogando, esse lixo está aí. Está dentro do planeta. Porque nem o nosso planeta suporta exclusão, a tudo inclui. Então, quem somos nós, né, para excluir as nossas dores? Para excluir o holofote de nós. Então, a gente fica fora.
apagada, a gente fica vazia, a gente fica desvitalizada, né? Porque quando a gente está diante da vida, a gente está em outro tempo. Não, eu estou na vida. E às vezes a gente está olhando para a morte, a gente está olhando para salvar alguma questão familiar, com uma pretensão ilusória. Então, às vezes, a gente está parado, literalmente, olhando para a morte, né? E aí a gente pode falar bastante disso também em outro momento, porque às vezes a gente está vivendo a nossa vida olhando para a morte. Então, a gente precisa estar na vida. Então, se não é possível constelar, é possível 1 hora de reza por dia. É possível olhar no espelho e falar, tá pesado para mim. Eu não estou aguentando mais, porque a gente está em um caminho que a gente precisa ser forte o tempo todo. A gente precisa mostrar que a gente não é o tempo todo, que é pesado. E aí a gente olha, é como se a gente olhasse para o nosso sistema e falasse, pode mandar que eu aguento. Pode mandar que a carcaça da nega que aguenta. Não aguenta nada. Senão ela não anda. Aí adiantou, salvou o sistema? Que pretensão louca é essa? É devagar, devagarinho, olhando para você, um passo de cada vez, e o essencial é, faça o que é possível. A gente não precisa fazer o possível, a gente não é Mulher Maravilha, a gente não é. A gente tem que ir dentro da nossa possibilidade, isso é possível para mim, então eu faço hoje. Senão a gente faz promessas que a gente não vai cumprir, senão a gente cria sonhos que a gente não fez o primeiro passo, mas a gente quer, esperando Deus. Tipo aquela pessoa que quer ganhar na loteria, quer ficar milionária, mas ganhando na loteria. Não, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. E às vezes o universo, ele te dá infinitas formas de ficar milionário. Mas você acaba dizendo para o universo, não, eu só quero se for ganhando na loteria, porque eu quero ficar com o braço cruzado. Aí eu fico com o braço cruzado, esperando. Não vai ganhar. Pode ser até que ganhe. O universo olha para você e fala, ganha aí, para ver se só assim você vai. Mas provavelmente não vai ganhar. Provavelmente você vai estar ali parado, esperando. E vão passar infinitas possibilidades de você fazer 1 milhão. Ou sei lá, estou dando um exemplo. Eu não jogo na loteria não, tá, gente? Mas é porque foi o que me veio. Mas é uma suposição de como a gente está. Né? A gente não... Que relacionamento é esse que a gente está? Será que a gente está olhando para o nosso dinheiro? Ou a gente está só reclamando dele? O dinheiro é uma energia. Nós somos um imã. E a gente esquece que a gente é esse imã. A nossa criança interior também era um imã. Nós hoje somos um imã. E cada vez, isso é muito maravilhoso. Às vezes a gente fica, nossa, mas eu já olhei minha criança interior tantas vezes. Nós ficar velhinho olhando para a criança interior. Sim. Encarnou para olhar para a criança interior. Então, cada vez que a gente expande a consciência, eu volto lá para buscar a minha criança interior, senão ela fica. Então, quem faz esse movimento de maternar, de ir lá, voltar, dei 2 passos para frente, eu preciso descer a escadinha de novo, porque eu preciso saber esse caminho de subida e descer. Eu fico lá achando, né, tô com as mãos coladas em Deus e que tá tudo certo. Não. Volta lá, olha as feridas de novo e volta com a criança. Então, a criança a gente não deixa para trás. Então, a criança ela vai sempre andando na frente. Igual os adultos, quem tem filho aí sabe. Bota a criança na frente para a gente olhar. Então, é isso. A criança vai dar uns passinhos para trás. E a gente vai voltar lá e vai fazer com que a coisa... E aí a gente vai diante do nosso Deus, diante do nosso sucesso. E aí a gente está para a vida, né? E a coisa está acontecendo. Então, como você me perguntou, às vezes, por que a pessoa não... Porque está olhando para outro lugar. Não está olhando para si mesmo. Está se prometendo coisas impossíveis. Não está fazendo o que é possível hoje. Né? Se hoje acordar para você está impossível, nossa, não queria acordar. Então só acorda. Independente do que você vai fazer. Amanhã, não, hoje eu posso acordar e tomar banho. E você toma, hoje eu posso acordar e tomar o meu café. Porque aí você vai respeitar tempo, o seu limite. Não é o tempo do outro. A gente tem que parar de ficar se comparando. Não, porque fulano tá... Não, calma, tô aqui agora. E a gente vai tendo carinho e respeito com a nossa história. Eu não vejo forma melhor de honrar nossas ancestrais quando eu digo para mim mesmo que eu não errei de chegar até aqui. Que a minha história vale. De que eu posso ir devagar, devagarinho, mas
acho que eu vou a partir daqui. É como se a gente falasse assim, valeu a pena vocês terem rezado tanto. Agora eu sou o sorriso de vocês. Então a gente é o sorriso de quem veio antes. Então, não sabe querer ser mais do que isso. É isso. Verdade. Você falou a história de se comparar, eu me lembrei. Se existe uma única comparação que pode ser aceita, é o que você falou. Ontem eu só consegui acordar. Hoje eu consegui acordar e tomar banho. E amanhã o meu objetivo é conseguir acordar, tomar banho e tomar café. Então a comparação é com o que a gente mesma conseguiu evoluir, né? A gente poder dimensionar o quanto que a gente no passado não conseguia fazer determinada coisa e agora a gente já consegue. A gente ter a consciência do quanto que a gente também evolui e o quanto que a gente se desenvolve, o quanto que a gente já se transformou, porque às vezes a gente também, nessa história do vitimismo, a gente não reconhece o que de fato a gente conseguiu fazer para que alguma coisa se mantenha do jeito que está, porque de alguma forma a gente, consciente ou inconsciente, a gente tem alguma vantagem com isso, né? E aí a gente se prende, então a gente não reconhece o nosso poder, a gente não reconhece a nossa habilidade, não reconhece a nossa capacidade, e aí fica com o holofote na outra pessoa, né? Ao invés de olhar, né, botar o holofote pra gente e brilhar. Eu lembro, tem a Ju Marconato, que é uma professora de dança do ventre de Araraquara, maravilhosa, amo aquela mulher. Ela falou uma vez que a gente não tem medo, não sei, a frase não é dela, não sei muito bem a frase como é, mas é mais ou menos isso. A gente não tem medo de ser sem brilho, na verdade a gente também tem medo de brilhar. Então a gente acaba se fechando e não se permitindo se desenvolver, porque a gente vai aparecer muito, porque as pessoas vão ver, e o que as pessoas vão falar, e a outra que vai ficar com inveja, e eu não sei quem que vai querer puxar meu tapete. Então às vezes a gente tem medo de brilhar. E isso é quando a gente não virou holofote pra gente, né? Porque quando a gente vira holofote, todo mundo vê. Então, quando a gente está virando holofote para outra pessoa, para as outras pessoas, realmente não tem muitos ganhos, não. Dá mais perrengue, né? Quando a gente está com o holofote para o outro, provavelmente a gente sempre tem ganhos secundários. Esses são os famosos ganhos secundários. A gente vai ganhando a partir de outra coisa. Mas eu achei muito legal o que você trouxe, porque eu acho que é muito isso. Às vezes a gente paga um preço alto por não ser quem a gente é. E não usufruir de toda a expansão de consciência que eu tive, que a gente tem. Então, por exemplo, então Camila ficou rica, vamos dizer assim, ficou bilionária, comprou uma BMW. Como... Ai, minha gata me mordeu. Como que a Camila chega na casa da dona Marli, que é a minha mãe? Eu vou chegar na casa da minha mãe falando com meus irmãos mais velhos do que eu. Olha só, vocês ainda não conseguiram carro nenhum. Uhum. E eu tô com uma BMW aqui estacionada. Vocês não vão fazer nada, não? Eu chego no lugar de filha mais nova, independente da minha bagagem. E às vezes, quando a gente está preocupada de como chegar com essa BMW, né, diante da nossa ancestralidade, a gente diz que não é uma BMW. Ou seja, se eu não vejo o brilho nos olhos da minha mãe quando ela acorda, eu digo, não, meus olhos também não podem brilhar. Uhum. Se eu não vejo, se eu não acho que minha mãe teve um relacionamento que ela fosse feliz, eu digo, não, também não vou ter um relacionamento que seja feliz. Com a ilusão do pertencimento. Como se você tivesse, você não fosse pertencer. Por isso que é necessário a gente expandir a consciência. A gente entende, minha criatura, você pode ter o que você quiser, que você vai continuar a pertencer nessa família. Então, você pode ir adiante da sua vida, porque você vai continuar pertencente. Sim. As coisas sucedem.
Então, você está nessa família, você pertence a essa família. Bem-vindo ao equilíbrio de troca. Respeita essa hierarquia, porque são coisas que nos antecederam. Mas não é por conta disso que eu vou deixar de ir adiante da minha vida. Então, não é porque minha mãe não teve dinheiro que eu não vou ter, né? E, às vezes, isso está de uma forma muito inconsciente, gente. Está realmente de uma forma muito inconsciente, dentro de uma caixinha que é o nosso pote de ouro. Então, a gente vai se limitando dentro das nossas relações. A gente vai se limitando dentro das nossas possibilidades. Como, sei lá, né, quem quiser trabalhar numa empresa multinacional, tem aí esse sonho. Nossa, como que você vai se ver trabalhando se minha mãe era passadeira? Aí você tem que, né, eu pertenço, eu posso trabalhar onde eu quiser, que eu sempre serei filha da Dona Marli e filha do meu pai. Sim. Senão a gente fica realmente nesse lugar de estar lá atrás. Então eu falo isso porque a minha história vem muito disso. A minha mãe teve 5 filhos. 4 filhos. Eu sou a 5ª filha da minha mãe. E quando a minha mãe, né, tentou me abortar de todas as formas possíveis, aí não conseguiu. E mesmo assim, quando minha mãe me teve, diziam que eu chorava muito, né? Dentro do hospital ainda, né? Ah, essa garota chora muito. Acho que porque minha mãe teve também, então pressão altíssima, sei lá. E são histórias que a gente não precisava nem contar para criança, tá, gente? Se você tem alguma história, não precisa contar, não. Mas, enfim, minha mãe ia me jogar da janela. E depois ia se jogar. A vontade da minha mãe, assim quando eu nasci, era de me jogar e se jogar da janela. E a gente sabe que o primeiro buraco quântico é a rejeição. A rejeição nos coloca em lugares dolorosíssimos. Então, eu entendi que foi uma rejeição quando criança, né? Então, é muita terapia. Eu não sou consteladora à toa, né? Eu não sou terapeuta à toa. Porque muitas das vezes eu estou nesse lugar de querer me salvar. Então, mas por que eu estou compartilhando? Muitas das vezes eu volto lá para aquela janela que minha mãe ia me jogar. Muitas das vezes a vida vai nos colocar em lugares que a gente teve lá atrás. E aí eu entendo que eu cocriei aquela realidade. Podia ter sido qualquer outra criança. E eu não acredito que existe vítima e algoz, porque senão eu seria a vítima e minha mãe seria matadora. Então não existe vítima e algoz. Não existe. Não está no plano. Para mim não existe. Então aquela menina que sou eu lá, assim que eu nasci, que ia ser jogada, tem uma história dolorida. Sim, eu tenho uma história dolorida. Sendo que as nossas histórias doloridas, elas não precisam travar os nossos pés. Elas não precisam nos fazer deixar de aprender. Então, a gente vai... Aí eu comecei a entender que eu já nasci com uma carga de resistência muito grande. Porque mesmo ao longo de tantos abortos, de tantas tentativas, né, de abortar, minha mãe não conseguiu e minha mãe me teve. Então, eu queria muito chegar. Eu queria muito ir para a vida. Eu queria muito fazer a diferença. Né? Então, eu vim com uma carga de resistência que suportasse todas essas tentativas. Então, a gente começa a entender que aquela criança que não chegou, ela viveu o tempo dela. Né? A minha história, eu estou compartilhando a minha história, uma história dolorida. Hoje, muito mais ressignificada. Então, você que está assistindo aí essa live, você tem as suas histórias doloridas. E olha para elas e ressignifica. É importante. Se a gente chegou aqui no planeta, é porque nós temos as nossas histórias doloridas. Sendo que eu preciso me